Olá, se você chegou nesse vídeo é porque você tem muito interesse em saber sobre o Work Experience. Então eu já vou adiantar, se você quiser saber sobre as regras, como que funciona o programa, vem aqui nesse card aqui que eu vou te contar como é que funciona todas as regrinhas. Porque no vídeo de hoje eu vou te contar a minha experiência no programa de intercâmbio. Então antes de começar, deixa seu like, se inscreva no canal para saber mais novidades e vamos lá. Então, para começar com chave de ouro, eu fui pro Tennessee trabalhar no Hard Rock Café. Eu falo Hard Rock, mas eu sei que é Hard Rock Café. E fechei com a agência e é intercâmbio, porque ela tem a filial aqui em Vitória, Espírito Santo. E eu me sentia mais segura, alguns amigos recomendaram. Não era mais barata na época, mas não fui pelo preço. E eu explico por que você não deve ir no preço aqui também no card. Eu não fui pelo preço, eu fui por recomendação e porque eu me senti realmente segura com a agência. E eu não tenho nada pra reclamar, porque realmente eles foram foda. E aí, eu fechei o programa no começo do ano de 2014, porque eu tava muito empolgada pra poder ir pros Estados Unidos, então eu quis fechar logo de uma vez. Mas eu sei que você pode fechar até junho, porque é aí que tudo acontece. No começo você vai pagar mesmo, e depois que vem mesmo a parte burocrática e você vai ver o seu programa acontecer. E o que aconteceu? Ela me mandou várias fichas de empregadores. E aí eu dei uma olhada e tudo mais, escolhi duas agências, uma estação de esqui em Seattle e a outra foi a opção de Hard Rock Café, que eu achei muito foda a oportunidade, porque é uma puta marca, eu sou publicitária e queria trabalhar numa empresa com um brand muito foda. Eu primeiro fui pra entrevista com o Hard Rock Café já com a intenção de que era muito difícil, já que eles pediam inglês avançado e caso eu não passasse, eu tentaria o The Summit em Seattle porque a oportunidade seria também muito boa, pagava muito bem. Eu fiz a entrevista de emprego, eu passei pro Tennessee, todo mundo que fez a entrevista comigo daqui de Vitória passou para Washington DC e eu e minha melhor amiga passamos pro Tennessee. O intuito do empregador do Radio Café era não separar os amigos, porque você vai pra uma puta experiência e aí chega lá, dá homesick, enfim, e ele queria que as pessoas estivessem lá trabalhando muito felizes, então eles mantiveram nós duas juntas, mesmo que os outros fossem pra outro estado. Então eu passei, a entrevista foi super simples, ele começou me perguntando quais eram meus gostos musicais, porque pra quem não sabe, o Radio Café não é só um restaurante, também é um museu, e é tipo um ponto turístico mesmo. Ele conta a história de alguns músicos em cada restaurante e você vai entender quando eu vou falar do Tennessee depois. Então ele me perguntou sobre meus gostos musicais que tinham relação com o Radio Café e aí me fez outras perguntas e tudo mais. Eu não lembro mais as perguntas pra falar a verdade, mas o que mais me marcou foi o gosto musical e foi extremamente descontraído. Ele ria, ele conversava. Ele entendia que o meu inglês não estava tão forte, que eu gaguejava, que eu demorava para pensar, que eu pedi para ele repetir uma vez uma pergunta e não teve problema nenhum, eu fui aprovada, não deu nada. E eu passei para ser busser, que é quando a pessoa termina de comer, você pega e recolhe os pratos, limpa a mesa e deixa tudo em ordem para depois o host levar até a mesa e o garçom servir. Tem essas posições, vai fazer tudo sentido quando eu chegar no Tennessee, quando eu te explicar quando eu cheguei no Tennessee. E aí eu passei para essa função. Eu ia receber $5 a hora e gorjeta. O meu foco total era ganhar gorjeta. Então, depois que eu saí da entrevista, o processo burocrático quem faz é a agência. Você só vai atrás para tirar o visto assim que chega seu documento, que é sua DS. E aí você vai ao Rio, São Paulo, outro estado que tire o visto. Você vai pra lá, vai tirar seu visto e o meu deu tudo certo. Esses detalhes de visto americano, como passaram 2 anos e meio, esfriou um pouco na minha cabeça e eu prefiro não recomendar ninguém porque eu não quero prejudicar ninguém, então não vou focar nisso nesse vídeo. Eu saí de Vitória, eu acho que foi no dia 13 de dezembro ou 10 de dezembro, mas eu lembro que eu comecei a trabalhar no dia 13 de dezembro no Hard Rock Café. Como é que funciona? Na primeira noite que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui jantar no restaurante para poder conhecer as pessoas e me apresentar para o gerente. Lá me disseram que eu precisava de voltar no outro dia durante o dia para poder conversar com o gerente geral daquele estabelecimento para que eu pudesse já marcar a data. Quando eu cheguei no outro dia, me explicaram que a vaga de busser não precisava mais e que então eu seria host. E aí eu fiquei um pouquinho triste porque host não teria gorjeta, mas também seria uma puta oportunidade, porque eu iria falar diretamente com americanos e eu poderia aproveitar muito melhor para aprimorar meu inglês.
Então eu não pensei assim, sabe, em ficar triste, qualquer coisa do tipo. Eu super me joguei na oportunidade. Então, quando eu fiz o meu treinamento, cada dia uma pessoa que trabalha como host, um americano, iria me treinar. Qual é a lógica do Hard Rock Café? No Tennessee, é um museu do rock, mas tinham ícones do country. Elvis Presley, tinha Taylor Swift, tinha outros, tinha Madonna. E cada museu do Hard Rock Café, cada restaurante, tem alguma peça exclusiva. Então não é todo restaurante, todo museu que é igual. Então super vale a pena, as pessoas realmente vão até lá para poder conhecer. Então isso faz parte do treinamento do Hard Rock Café. Você entender qual é a lógica da empresa. Eles vão te dar 2 livrinhos para você estudar mesmo a empresa, entender, vai ter questionário para você responder, para ver se você realmente sabe quais são as peças exclusivas que tem naquele museu ali, como você responde as perguntas, e depois que você sair dessa parte teórica, você vai para a prática, que você vai treinar, você vai saber como receber as pessoas, como tratar, como sair de saias justas, enfim. É muito legal porque no final também do dia você come um prato do menu, porque é muito importante você também conhecer todas as comidas. E isso é uma das razões pelas quais eu engordei 7 quilos lá. E aí você come todo dia um prato principal e uma sobremesa para você conhecer e também saber como recomendar. Eles não estão em busca só de um funcionário, eles estão em busca também de fãs, porque são fãs da marca que vão vender para outras pessoas também se tornarem fã. É um puta brand, se você for publicitário, marqueteiro, enfim, uma área afim, você vai saber muito bem do que eu tô falando. E aí no outro vídeo eu mencionei que eu escolhi o Hard Rock Café porque seria uma puta oportunidade de, mesmo trabalhando numa posição sub, eu estar focada dentro de uma empresa com um brand muito foda. Eles vão tornar aquele atendimento uma forma de entretenimento também. Essa faz parte da cultura do Hard Rock Café, e não só no Hard Rock, porque eu vi em outros restaurantes, as pessoas realmente estão dispostas mesmo a te ajudar. Esse foi um resuminho mesmo para vocês entenderem como foi o meu processo até chegar na empresa. Depois disso, foi um trabalho como outro qualquer. Eu trabalhava entre 8 a 6 horas por dia em altas temporadas, que era Natal e Ano Novo. Eu cheguei a trabalhar quase 5, 6 vezes por semana e eu fiz uma puta grana, foi ótimo. Mas depois que passa essas datas, você acaba trabalhando um pouquinho menos. Se você trabalhar em estação de esqui, talvez você trabalhe até mais, porque quando neva as pessoas vão para estações de esqui. No caso, quando neva nos Estados Unidos, realmente para. As coisas param quando neva. Então, assim, neve só é legal pra gente que não vê neve, mas pra quem mora na neve sabe que as pessoas não vão trabalhar, as pessoas não conseguem ir até o trabalho, as pessoas geralmente não vão comer, então não precisa de tanta gente trabalhando. Então eu trabalhei um pouquinho menos, e esse foi um dos problemas que eu tive no meu programa, porque eu acabei trabalhando 2 vezes por semana, sei lá, 4 horas. E como que eu ganho por hora, ficava aquela coisa, tipo, tá, multiplica aí, eu ganhava $9 a hora, 9 vezes 4 vezes 2 dias por semana, eu não ganhava nada, eu tinha que pagar meu aluguel, eu tinha que pagar minha comida, meu transporte, queria viajar, queria comprar minhas coisas. E aí foi uma coisa muito boa, porque eu liguei para uma empresa americana que ela tem parceria com tanto o empregador quanto a agência brasileira, e ninguém pôde me ajudar, ninguém resolveu o meu problema. E aí aconteceu, peguei meu e-mail e mandei uma mensagem pra EA e falei, olha, tá acontecendo isso, meu dinheiro tá acabando, meus pais não tem como me ajudar e eu vim com um contrato fechado pra trabalhar X horas e tô trabalhando muito menos, o que eu vou fazer? Menino, em 2 dias eu tive resposta. Em 2 dias eu tive uma mudança extrema no meu horário de trabalho. Consegui trabalhar 4 vezes de novo, às vezes 5, às vezes eu fazia hora extra. E aí eu consegui sim juntar dinheiro, pagar minhas dívidas, sair à noite e consegui juntar um pouquinho de dinheiro para poder viajar. No final do programa eu fui para Califórnia de ônibus, então eu saí do Tennessee para Califórnia, outro extremo, e foi também outra puta experiência. Não recomendo porque não foi tão legal assim, porque foram 3 dias viajando, mas foi legal porque eu conheci várias cidades só viajando de ônibus e não foi o intuito, porque eu escolhi pelo dinheiro, mas foi uma puta experiência, cheguei lá na Califórnia, me diverti também. Além do mais, as pessoas, como que são meus colegas de trabalho, isso é uma coisa muito única de falar, sabe? Porque você pode chegar e só trabalhar com gente cuzona, pode chegar e trabalhar só com brasileiro, trabalhar só com argentino, sei lá. No meu intercâmbio só tinha eu, minha amiga e um paulista de brasileiros, e o resto era tudo argentino.
Eu não consegui muito fazer amizade com eles, porque eles eram muito fechados, eles eram muito na dele. E pra falar a verdade, eles não eram muito legais, não. Eles eram julgadores, julgavam a gente pelo nosso jeito. Se você era feliz, você era feliz, você tava drogado, tava bêbado. Se você queria sair à noite, você era uma puta. Enfim, foi uma coisa assim muito chata. Eu não queria muito me aproximar, porque o pessoal julgava demais. Enfim. Mas eu conheço várias pessoas que fizeram super bem com seus amigos argentinos. Então eu acho que eu que dei azar, não faz parte da nacionalidade. Meus colegas de trabalho eram muito legais, eu fiz verdadeiros amigos lá. Eu mantenho contato com alguns às vezes. E pessoas maravilhosas mesmo. Eu tive apenas um conflito no trabalho, que foi quando um cara, ele meio que fez deboche de mim. Quando eu segui uma ordem da minha gerente, e o garçom, eu segui a ordem pra poder levar a pessoa até X mesa. E o garçom veio reclamar comigo, pô, porque lá eles vivem de gorjeta e tem vários detalhes por trás, e veio reclamar comigo porque eu tinha feito. Acho que ele queria ir embora na época. E aí eu falei, tá, velho, eu tô seguindo ordens, mas beleza, eu vou lá tirar minha dúvida. E aí eu fui chegar até minha gerente e falei, olha, o que eu faço? Você me pediu pra eu fazer isso, mas ele me pediu pra fazer aquilo, e eu não sei muito o que fazer. Porque eu tava simplesmente com a ideia de que eu não tô indo lá pra arrumar confusão, tô indo lá pra aprender inglês, pra juntar dinheiro, pra fazer amizades, pra me divertir. Então foi quando eu fui falar com ela, e aí ela pegou e deu um maior esporro nele e falou assim, olha, com estudantes, com os intercambistas, só eu dou ordem, você não dá ordem, você só obedece. Eles estão aqui para aprender, e se você tiver alguma crítica para fazer a eles, você chega até a mim, que eu vou passar para eles, porque eu sou responsável legal por eles aqui. Então isso é muito legal, porque por mais que você está sozinho naquele país, você não está sozinho, sabe? Tem alguém correndo atrás por você, tem alguém te protegendo, tem Estado americano, tem agência brasileira, tem agência americana e tem um empregador. Então, assim, eu quis contar essas duas coisas que eu passei lá, tanto o esporro que eu tomei por um funcionário e tanto a dificuldade de arrumar horas. E deu tudo super certo, porque a minha agência brasileira me ajudou e o meu gerente me ajudou, e aí foi top. Então é isso, foi assim, foda a minha experiência. Eu só voltei porque eu tinha meu visto, eu queria ficar mais. Eu amei o meu estado, por mais que tenha sido uma cidade interior, era uma cidade super turística, cheia de museu, cheia de coisas pra fazer. Não tinha transporte público, mas eu andava tudo a pé e não tava nem aí mesmo, porque eu pensava que tudo aquilo ali era temporário. E realmente foi, e hoje eu sinto saudades. Eu chegava cansadona do trabalho todos os dias, e mesmo assim eu ia pro bar, eu ia me divertir, eu ia conhecer pessoas. E foi assim que eu conheci outras pessoas, além de pessoas de trabalho. Eu fiz amizades que essas realmente eu levo até hoje. Eu converso com essas pessoas, eu quero muito voltar ao Tennessee para poder vê-los. Eu super recomendo. A minha dica que eu acho que eu quero dar aqui nesse final é que não se intimida se for uma cidade interior, um estado que você não queira viver, ou é coisa do tipo. Eu acho que você tem que estar assim, aberto mesmo a tudo que for acontecer e tá ali super disposto mesmo a fazer aquilo, porque isso é importante, porque você tem que entender que aquilo ali é um aprendizado. E se precisar de um plus aqui, logo quando eu cheguei no Brasil, uns 2 meses depois eu consegui um emprego, e esse intercâmbio me ajudou a abrir portas para esse emprego. Então é isso, até a próxima. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário se você quiser me dizer alguma coisa, tiver alguma dúvida, enfim, dizer que você tá gostando dos vídeos. Um beijo e até mais.